Oi, gurias e guris, tudo bem? Então hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho, de como eu me converti, de como eu conheci ao Senhor, um pouquinho da minha trajetória com Deus. E eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, que Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus. Bom, tudo começou assim, quando eu era criança, a minha mãe sempre foi na igreja, né? Ela sempre foi da igreja, desde que eu me conheço por gente. Ela ia na igreja e me levava junto. Mas até então, né, eu não conhecia nada de Deus. Eu somente ia com ela, ia na escolinha, cantava os louvores e tal. Mas. E é só isso que eu lembro, assim, da minha infância, né? E eu sei que eu tive uma infância muito conturbada. Eu tenho mais 5 irmãos, né? 5? Por parte de mãe eu tenho mais 4, né? Por parte de pai eu tenho outros. Mas por parte de mãe foi os irmãos que moraram comigo sempre, né? E eu lembro que durante a minha infância meus irmãos são mais velhos do que eu e de outro casamento da minha mãe. E eu sei que durante a minha infância sempre foi muito difícil, sabe? Os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos mais velhos e eles usavam drogas. Nenhum deles terminou a escola. Eu lembro que a minha mãe sofreu muito, sempre sofreu muito com eles, sabe? E eu lembro da minha infância e de como era difícil ver ela naquela situação. Minha mãe sempre foi sozinha, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 10 anos. E sempre foi muito difícil pra ela, né? Uma mãe solteira, que tinha que cuidar dos seus filhos. Tinha filhos que estavam indo por um caminho totalmente errado. Meus irmãos usavam drogas, vendiam drogas, andavam com más companhias. Eu lembro que a minha mãe saía pra trabalhar e eles traziam os amigos deles, né, pra dentro de casa. E eu lembro de conviver nesse meio, assim, desse tipo de pessoas, né, que usam drogas, que vendem. E eu cresci nesse meio, ouvindo as conversas deles, sabe? Eu era criança, mas eu lembro de tudo isso. E eu lembro também de eu pensar assim, meu Deus, eu vejo a minha mãe sofrer tanto por causa dos meus irmãos, né? Eu vejo como eles têm uma vida totalmente errada. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero viver isso, eu não quero crescer e ser que nem eles. Eu lembro que eu pensava assim, eu era uma criança, mas eu sei que Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Deus não queria aquilo pra mim. E com o tempo eu fui crescendo, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. E isso me marcou demais, assim, me marcou muito a separação dos meus pais, porque eu era muito apegada ao meu pai, muito mesmo. Eu até lembro de uma conversa que eu tive com ele, e eu falei pra ele, pai, todas as minhas amigas, elas vivem sem os pais, né? Só a mãe. Os pais delas foram embora, né? Ou são separados, vem uma vez que outra vê elas. Só eu tenho meu pai, né? E a minha mãe juntos. E eu lembro que meu pai falou assim pra mim, eu e a tua mãe a gente nunca vai se separar, pode ficar tranquila. E aí depois eles se separaram, isso me marcou demais, porque eu era criança, né, eu guardei isso no meu coração. Ele falou, não, eu confiava demais no meu pai, né, então ele falou que nunca vai se separar da minha mãe, nunca vai, né. E daí eles se separaram. E eu sei que, enquanto isso, né, a minha mãe ia trabalhar, eu vivia na rua, brincando com meus amigos, né, e ia pra tudo que era canto, pra casa de todo mundo. Eu não parava em casa quando eu era pequena. Lá pelos meus 10, 11 anos, né? Eu não parava em casa. Eu tava sempre na casa de uma amiga, de outra. Tava sempre andando pela rua. E eu sei que com 12 anos, 12 anos, um grupo de amigos meus começaram a ir na igreja adventista. Viraram desbravadores, né? E aí me convidaram e eu fui. Comecei a ir na igreja adventista do 7º dia. E eu virei a desbravadora também. Eu lembro que eu tava sempre na igreja, né? Que era muito legal, a gente tinha várias atividades, a gente tinha acampamentos, eu ia em tudo. E a minha avó comprou um uniforme pra mim, e eu fui nos acampamentos, eu desfilei no desfile de 7 de setembro. Daí, naquele ano em 2012, eu fui o ano todo, até que em 2013, eu não sei muito bem o que aconteceu, não me lembro. Eu sei que meu pai tava morando na casa da minha avó
E eu decidi ir morar com ele e com a minha avó. Não sei porquê, eu não lembro exatamente o que passou na minha cabeça, mas eu sei que eu peguei e fui. No ano de 2013. Daí eu comecei a estudar lá, comecei a morar com a minha avó, né, praticamente. Eu tava morando com ela. E aí, foi um ano bem difícil, assim, bem difícil. O meu pai tinha O meu irmão, ele era bem novinho. Ele era um bebezinho e eu sei que a minha avó cuidava dele e de mim. E eu passei aquele ano lá com ela. Eu não frequentei mais a igreja. E eu lembro que eu fui até na casa de macumba, né? Porque a minha avó, ela era do candomblé. E daí eu fui na fui lá no candomblé com ela por algumas vezes. Mas a minha avó não gostava que eu ia, né? Ela não gostava muito que eu ia. Mas eu fui algumas vezes com ela. E no final de 2013, a minha avó faleceu. De uma hora pra outra, assim, ela faleceu. E daí, até hoje, eu penso que Deus preparou aquele ano, né? Foi o último ano da vida dela e foi o ano que eu passei com ela. Eu morei com ela. Então, eu guardo isso no meu coração, sabe? Que o último ano da vida dela, eu passei do lado dela. Foi muito bom. E aí, em 2014, já que a minha avó tinha falecido, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí, eu tinha uma melhor amiga. E aí, a minha melhor amiga, ela tinha uma irmã que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, a minha amiga começou a ir, que ela era minha melhor amiga, começou a ir nessa igreja e me convidou. E aí, eu comecei a ir com ela. E aí, essa igreja que a gente ia era longe da minha casa, sabe? Era, tipo assim, de ônibus dava uns 15 minutos, mas a pé dava 1 hora, assim. E eu lembro que a gente começou a frequentar, a gente se batizou. E ali eu comecei a conhecer a Deus verdadeiramente, né? Comecei a me entregar a Ele verdadeiramente, querer buscar Ele de todo o meu coração. Eu lembro que eu me entreguei a Jesus e eu lembro que eu falava muito palavrão mesmo, assim, eu tinha uma boca suja demais. E eu lembro que daí, no momento que eu me converti, assim, um dia eu fui tomar a Santa Ceia, pra te ver, né? Daí o Espírito Santo falou comigo assim, como é que eu vou tomar a Santa Ceia se a minha boca é suja? Se eu só falo palavrão, né? E aí, a partir daquele momento, eu parei de falar palavrão. Ali, Deus já começou a agir na minha vida, né? E aí, a gente continuou indo naquele ano. E a gente ia demais, assim. Às vezes a gente não tinha dinheiro pra passagem, eu pegava e ia a pé. Os cultos, assim, domingo, a gente tinha que ir no primeiro culto, porque depois tinha o culto dos jovens, né? E a gente ficava lá praticamente o dia inteiro, na igreja. Aquele tempo lá, eu passei muito tempo dentro da igreja. E aí eu sei que eu saía de casa às 6 horas da manhã e ia pra igreja a pé, né? Pra quem conhece, lá em Porto Alegre, eu morava na Santa Teresa, eu ia até a Zen a pé. De manhã cedo, gente, sozinha. E eu ia, porque eu queria Deus, eu queria buscar Deus, eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria agradar a Deus. Eu não digo que isso é certo, mas eu tava naquele momento e eu queria, sabe? Eu passava dias na igreja, eu tava na igreja praticamente todo dia da semana e buscava, até que o meu irmão, né? O meu irmão, minha mãe, eles eram de outra igreja, eles eram da IGD, né? Da Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, conversando com eles, assim, o meu irmão me convidou pra mim ir lá visitar. Eu fui, visitei a igreja, conheci os irmãos, conheci a esposa do pastor. E aí eu quis mudar de igreja, quis ir pra aquela outra igreja, né? E aí eu comecei a ir pra IGD. Aí eu comecei a congregar lá, eu ia nos jovens, eu ia nos cultos, comecei a buscar Deus de todo o meu coração. Daí eu sei que a esposa do pastor me convidou pra cuidar das crianças na escolinha, né? E nisso foi em 2015, daí. Eu tinha 15 anos na época. Daí ela me convidou pra cuidar das crianças na escolinha. E eu, meu Deus, né? Fiquei muito feliz. Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu queria ajudar, eu queria, sabe? Sabe quando tu tá no primeiro amor? Eu tava assim. E aí eu comecei a cuidar das crianças na escolinha. E foi uma felicidade, assim, demais, sabe? Eu comecei a buscar mais a Deus, a conhecer mais de Deus. E aí eu comecei a cuidar das crianças na escolinha, depois já comecei a ajudar
na igreja como obreira, porque lá tem obreira e obreiro, né? Daí eu comecei a ajudar como auxiliar, né? Auxiliar, que não é uma obreira ainda, mas é uma auxiliar que ajuda e faz praticamente de tudo que uma obreira e um obreiro faz. E aí eu me tornei auxiliar, né? Fui levantada auxiliar. E aí eu amava aquela igreja, porque eu conhecia os irmãos me conheciam. Eu era muito bem recebida, sabe? Eu cuidava muito, eu amava as crianças me amavam. Era maravilhoso. E aí, nas trocas de pastor, eu fui levantada a obreira daí, né? E aí já comecei, ajudava a cuidar dos jovens também. E fazia praticamente de tudo, sabe? O Bombril, 1001 utilidades. Eu fazia de tudo na igreja. Eu ajudava a limpar a igreja. Quando tinha eventos, eu ajudava a decorar a igreja. Fazia de tudo e eu amava, gente. Eu coloquei na minha cabeça assim, a minha juventude eu quero dedicar a Deus. E eu fazia de tudo na igreja. E aí, meu relacionamento com Deus, assim, ó. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu buscava Deus, eu tinha um relacionamento com Deus, sabe? Uma intimidade com Deus. E era maravilhoso, assim. E eu fiquei durante 3 anos, né? 3 anos nessa igreja. De 2015 a 2018. E em 2018 a minha vida começou a mudar, sabe? Eu tava no ensino médio, eu conheci algumas meninas no ensino médio. E aí eu comecei a me desleixar, sabe? Por quê? Nesse tempo, eu comecei a focar mais na obra. Por quê? Porque eu tava trabalhando, e eu tava estudando e fazendo a obra na igreja. Às vezes eu trabalhava de manhã, estudava de tarde, de noite eu ia pra igreja, nem parava em casa. Eu ia direto do colégio pra igreja. E aí eu já não tava buscando mais a Deus, assim, sabe? Com sinceridade. Eu fazia por religiosidade, sabe? Quando tu faz porque tem que fazer. Eu orava porque tinha que orar. Eu lia a Bíblia porque tinha que ler a Bíblia. E aí eu comecei a me esfriar na fé, né? E aí em 2018 também eu conheci o meu namorado, que hoje é meu marido, né? A gente se conheceu através de uma amiga, eu já contei aqui no canal. E aí a gente se conheceu nesse tempo, ele era da igreja Deus é Amor, né? Uma igreja totalmente diferente da minha. Lá eles são super rígidos, né? E na minha igreja já era mais liberal, assim. Mas a gente começou a conversar, né? E pra nós tava tudo bem. Pra nós tava tudo bem. Ele na igreja dele, eu na minha. Caso a gente se casasse, a gente ia pra uma igreja só. A gente já tinha conversado sobre isso. E eu sei que, gente, nesse ano de 2018, que eu conheci ele, a gente começou a se aproximar e eu fui me afastando de Deus, sabe? Eu fui me esfriando na fé. E eu sei que foi lá por outubro. Outubro não. Antes de eu conhecer ele, lá por maio, sabe? Eu tava passando por um momento muito difícil, por um vale, de verdade, assim, por um vale. Eu nunca tinha passado por uma situação tão difícil, assim, dentro de mim, sabe? Não era algo exterior, porque lutas exteriores eu tinha, né? Sempre tive. Mas, assim, uma luta dentro de mim, sabe? Deus queria fazer algo novo em mim. Deus queria me despertar pra algo novo. Só que eu não soube lidar com aquilo, gente. Eu não soube lidar com aquela. Como é que eu posso dizer? Aquele novo patamar que Deus queria me levar espiritualmente, sabe? Eu não tava pronta, eu não tava preparada. E aí eu caí. Caí assim, caí. Me esfriei totalmente. E aí Deus começou a falar algumas coisas pra mim em relação à igreja, em relação à doutrina, em relação à palavra. E aí eu já não tava mais concordando com aquela igreja, porque são igrejas neopentecostais, sabe? E aí é uma igreja mais voltada pra prosperidade, pra bens materiais, e Deus tava querendo me levar pra outra coisa, sabe? Deus tava querendo me levar pra conhecer a Ele verdadeiramente, profundamente, sabe? Me levar pra um nível espiritual mais alto. Hoje em dia eu entendo, e depois eu vou contar pra vocês.
o que Deus queria me mostrar, né? Que hoje ele já me mostrou, graças a Deus, e tá me mostrando ainda. Mas assim... E aí, eu não soube lidar, gente. Por quê? Porque eu não pedi direção a Deus, sabe? Eu tava fria. Então, Deus me entregou uma revelação do que ele queria pra minha vida espiritual e eu não soube lidar com aquilo. Porque eu não busquei. Eu não busquei na palavra, eu não busquei em oração. Aquele momento eu tinha que me dedicar em oração a Deus, sabe? Em buscar espiritualmente a Deus e as respostas diretamente dele. Só que eu quis fazer o quê? Eu quis fazer tudo do meu jeito. Quis fazer tudo do meu jeito, no meu momento. E aí eu cheguei lá na igreja e falei pra pastora assim, porque eu era obreira, né? E eu falei, pastora, nessa parte eu fiz certo, né? Eu cheguei nela e falei, pastora, Deus tem falado comigo, eu não tô concordando mais com algumas coisas que eu vejo aqui na igreja, né, em relação a doutrinas e a maneira de pregar a palavra, sabe? Quem entende de igreja neopentecostal vai saber o que eu tô falando. E aí eu falei, pastora, eu não tô mais concordando, e eu não vou continuar num ministério que eu não concordo, sabe? Eu não quero estar aqui como pedra de tropeço, então eu vou me desligar da igreja, sair da obra, e vou procurar uma igreja que eu me identifique e que Deus fale comigo, né? E aí, saí dessa igreja e fui começar a congregar na igreja quadrangular. E aí, nesse meio tempo, eu e meu namorado, a gente concordou em se casar. E ele tava morando aqui em Campinas e eu lá em Porto Alegre, né? Como a gente já contou lá no outro vídeo. E aí, nesse meio tempo, eu vim pra Campinas. Comecei a estudar aqui, comecei a morar aqui com ele e a gente não tava casado ainda, gente. Eu tava em pecado. Eu estava em pecado, eu e ele. A gente não tava casado e tava morando junto, né? Isso porque a gente não tinha dinheiro nem pra casar. A gente não tinha dinheiro nem pra casar. A gente tava morando na casa da minha sogra, a gente não tinha dinheiro pra casar, não tinha dinheiro pra nada. E eu sabia que eu estava em pecado. E aí foi no ano de 2019 que eu vim morar aqui. Nesse ano de 2019, eu tava estudando. Eu ia algumas vezes na igreja Assembleia de Deus. Eu frequentava alguns cultos, né? Eu queria me firmar, eu fui também nos cultos na igreja quadrangular. Só que a igreja quadrangular é muito longe da minha casa, sabe? Eu não tenho carro, eu tinha que ir a pé, então era muito difícil. Aí eu comecei a visitar a igreja Assembleia de Deus, que era mais perto. E eu ia, e Deus falava comigo, eu me quebrantava, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu queria e não queria, né? Porque a carne e o espírito é uma luta constante. E aí, o espírito de Deus queria e a carne não queria. E eu continuei esse ano, né? E em 2019 eu engravidei. E aí, eu sei que nesse meio tempo, eu comecei a ter ansiedade, assim, crises de ansiedade, sabe? Começou a me atacar, a crise de ansiedade terrível, gente. Eu tinha um medo de morrer, um medo de alguma coisa acontecer, era horrível, era terrível. As crises que eu tinha, assim, eu tinha uma falta de ar, uma angústia no meu peito, eu chorava, sabe? E daí depois, em 2020, o meu filho nasceu. A gente foi até apresentar ali na igreja, mas a gente não tava congregando ainda, né? Não tinha se entregado a Deus realmente, verdadeiramente. E aí, eu já tava no pecado, né? Aí, eu comecei a beber. Comecei a falar palavrão de novo. Só que, ao mesmo tempo que eu fazia essas coisas erradas, e eu tinha consciência que era errado, eu fazia e me dava aquele remorso, aquela dor no meu coração, sabe? Aquela tristeza profunda, por quê? Eu estava longe do Senhor, eu estava longe da igreja, mas Deus não tinha me abandonado. Não tinha me abandonado, gente. O Espírito Santo ainda estava aqui, muito triste, mas ele ainda estava aqui. Por quê? Porque eu ainda tinha consciência de pecado e eu ainda tinha uma dor no meu coração, a tristeza do Espírito Santo, sabe? Sabe essa tristeza que dá quando a gente peca, quando a gente erra? E eu tinha essa tristeza, sabe? E eu lembro que eu pensava assim, meu Deus do céu, eu preciso voltar.
Eu vou voltar, uma hora eu vou voltar, porque eu não consigo viver longe do Senhor, eu não consigo. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia voltar pra igreja também. E eu ficava naquele impasse, sabe? Naquela dor, naquela tristeza, eu não tinha forças. E aí eu tentava lutar com as minhas próprias pernas, como sempre foi. Porque eu sempre vivi uma religiosidade, sabe? Eu nunca confiei, depositei a minha confiança completamente em Deus. Eu sempre achei assim, não, eu consigo, sabe? Eu consigo largar o pecado, eu consigo não errar mais. Só que a gente não consegue. A gente não consegue. A nossa natureza é pecadora, é carnal. A gente só vai deixar o pecado quando a gente se lançar aos pés do Senhor, sabe? Verdadeiramente reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa fraqueza e deixar que Deus faça, né? Então, eu sei que em 2020 ficou assim. Eu tava com um nenê pequeno. Foi muito difícil o meu pós-parto. Eu acredito que eu tive uma depressão pós-parto porque foi muito complicado, eu chorava demais. Eu era muito cansada, sabe? Eu tinha. Não era cansaço, era um desânimo tão grande. Eu não conseguia limpar minha casa, eu não conseguia. Eu só queria ficar deitada, parada ali, sabe? Eu não conseguia cuidar do meu filho muito bem, como eu queria, né? E foi muito complicado. Muito complicado mesmo, assim. E aí eu continuei aquele ano sem voltar pro Senhor. Bebia, né? E aí em 2021 eu comecei a trabalhar. Em janeiro de 2021 eu comecei a trabalhar num supermercado como operadora de caixa e afastada de Deus ainda, né? Ia um culto aqui, um culto ali, de vez em quando, mas continuei afastada. E aí eu sei que foi maio, eu e meu marido, a gente se casou. Por quê? Porque a gente sabia que a gente tava em pecado ainda. A gente tava morando juntos, a gente já tinha um filho e não tinha casado ainda. E aí a gente casou, pra glória de Deus, gente do céu. Eu orei muito, mesmo afastada do Senhor, eu orei muito, eu pedi a Deus, abençoa, abre uma porta pra que a gente consiga se casar, sabe? Porque a gente era dois quebrados, né? Depois a gente saiu da casa da minha sogra. E aí a gente tinha que pagar as contas, a gente tinha que cuidar do nosso filho, não sobrava dinheiro pra gente casar. E aí eu orava, pai, abre uma porta para que a gente se case. Eu sei que muito mais do que a gente quer, o Senhor também quer que a gente se case. E aí foi que em maio a gente conseguiu se casar para a glória de Deus. Estamos casados agora no papel. E aí, em maio também eu baixei o aplicativo do Glorify. Quem quiser baixar esse aplicativo é maravilhoso. Todos os dias tem lá devocionais. É bem curtinho, bem rapidinho. Eu baixei esse aplicativo e comecei a fazer devocionais, né? De manhã cedo antes de ir pro trabalho. Eu lembro que eu fazia o devocional e ia trabalhar, né? Tava afastada do Senhor, mas, né? E daí nesse tempo também eu comecei a escutar louvores. Comecei a escutar pregações. Deus já tava começando a trabalhar. E aí eu comecei a orar de vez em quando, né? Escutava louvores, escutava pregações. E aí eu sei que em julho não, né? Foi em junho, Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu saísse do meu trabalho. Eu fiquei lá só 7 meses. Deus começou a trabalhar no meu coração para mim sair. Eu não tinha tempo, gente. Eu não tinha tempo para cuidar do meu filho. Eu não tinha tempo com meu marido, porque o meu marido trabalha das 2 às 10 da noite. Chegava em casa às 11 horas da noite. E aí eu trabalhava de manhã, que era a hora que ele tava em casa. E na hora que ele chegava, eu já tava dormindo. A gente não tinha tempo pra conversar. A gente não tinha tempo pra fazer nada. E aí a gente começou a brigava demais, gente. Todo dia. A gente só se via pra brigar, porque, né? A gente mal se via e quando se via, brigava. E brigava. Já tava um ponto assim que eu dizia, meu Deus, eu vou me separar. Eu não aguento mais. Eu não quero mais viver isso. Tá horrível. E aí eu sei que... E também a situação do meu filho. Eu mal conseguia ficar com ele. Quando eu pegava ele, eu tava tão cansada, sabe? Que eu não conseguia dar atenção a ele. Porque quem trabalha em supermercado sabe como é difícil.
Como é cansativo. E aí eu chegava em casa, eu queria o quê? Eu queria descansar, eu queria tomar um banho, comer e dormir. E aí eu não conseguia dar uma atenção que eu queria pra ele. Isso estava me frustrando demais. Demais eu não dar atenção pro meu filho. Eu não dar atenção pro meu marido. Eu mal conseguia cuidar da minha casa. E eu sou muito, assim, muito perfeccionista com a minha casa, sabe? Eu gosto de estar com a minha casa tudo limpinha. Se a minha casa tá toda bagunçada, meu coração tá todo bagunçado. Parece que é assim, sabe? Eu não fico em paz. Eu não consigo ficar em paz na minha casa se ela tá bagunçada. Quem convive comigo sabe, né? Meu marido sabe muito bem. E aí, eu sei que tava esse caos, assim, um caos horrível. Um caos na minha mente, na minha cabeça. E mercado é estresse, né? Eu estressada e eu pensei... Daí, conversei com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, filha, sai. Larga esse trabalho, porque o teu marido trabalha, ele vai conseguir sustentar a casa e o teu filho vai crescer e depois tu vai se arrepender de não ter passado esse tempo com ele. E aí eu pensei que as pessoas iriam me julgar também por largar o serviço, né? Pra ficar em casa como dona de casa. Mas eu pensei, não, o meu filho é muito mais valioso pra mim. Esse tempo com ele é muito mais valioso pra mim, muito mais importante. Eu preciso também dar atenção pro meu marido, pro meu casamento, senão vai tudo por água abaixo. E aí larguei o trabalho, né, pedi demissão. E aí, isso foi em julho. E aí, eu escutando louvores, daí eu comecei a ir num culto aqui, um culto ali, ainda assim, né? E aí eu sei que eu só ia quando meu marido ia, sabe? Só ia quando ele ia. Quando ele não ia, eu não ia. E aí, até que eu tava assistindo pregações, louvores, ouvindo louvores. E aí eu comecei a orar, sabe? E aí Deus falou comigo assim, tá, tu não depende do teu marido. A salvação é individual. E aí Deus começou a falar comigo, né? Que eu não dependia do meu marido pra ir na igreja. Eu não deveria depender, pelo menos, né? E eu tava dependendo. E aí eu pensei assim, não, eu vou começar a ir sem ele mesmo. Porque como ele trabalha, os horários dele é muito ruim, sabe? Trabalha domingo, trabalha sábado. Ele só tem 2 folgas na semana e cai em dias aleatórios, assim, sabe? Cada semana. E aí, eu comecei a ir na igreja sem ele. Comecei a ir nos cultos, na Assembleia de Deus. E aí eu sei que eu fui num culto assim, gente. Um culto de domingo. Eu lembro exatamente daquele culto, porque foi ali que eu realmente voltei para os braços do Senhor, que eu me derramei, assim. Foi maravilhoso, aquilo tá no meu coração até. Então, gente, trouxe o neném aqui, porque ele tava dormindo e acordou bravo. Mas vou continuar. Eu sei que eu fui naquele culto, e aí o pastor deu uma oportunidade para uma irmã, e ela cantou aquele louvor Árvore Cortada, sabe? Meu Deus do céu, na hora daquele louvor, gente, Deus começou a falar comigo de uma forma, sabe, que ainda havia esperança pra mim. Eu fiquei todo aquele tempo afastado dos caminhos do Senhor, longe dele, não buscando, sabe, só na vida de pecado, de erro. E aí Deus começou a falar comigo que ele me recebia de volta. E aí eu falei, Senhor, eu quero voltar. Eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivido. Mas sem o Senhor eu não consigo, sabe? Me derramei, verdadeiramente assim, eu me derramei, chorei e me entreguei nos pés do Senhor. E a partir dali Deus começou a fazer a obra no meu coração. Eu comecei a desejar ir pra igreja. E aí eu sei que em agosto já comecei a ir frequentar de verdade, assim, né? Frequentar os cultos. Todos os cultos que tinha eu ia no círculo de oração. Uma bênção, assim. E aí, comecei a ler a Bíblia, a orar todos os dias, né, como antes. Só que eu falei pro Senhor assim, Pai, eu quero algo novo do Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu não quero que seja como antes. Eu não quero que seja como aqueles anos anteriores que eu vivi contigo. Eu quero que dessa vez seja diferente, seja verdadeiro. E aí, Deus começou a fazer a obra, gente. Deus começou a fazer a obra, começou a se revelar a mim de uma forma. Eu me reconciliei. E Deus começou a falar comigo através da palavra. Começou a me mostrar, sabe, as coisas que eu vivi, aqueles anos que eu estava na igreja. Eu estava na igreja, mas eu não estava. Eu não conhecia Deus verdadeiramente.
Eu não conhecia o Senhor verdadeiramente. Eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Eu sempre fui muito influenciada pelas outras pessoas. E aí eu baseei meu relacionamento com Deus nisso, em outras pessoas. Eu orava, eu lia a Bíblia, sim. Só que eu não fazia de todo o meu coração para conhecer o Senhor verdadeiramente, sabe? E aí eu sei que quando eu retornei pros braços do Pai dessa vez, foi de verdade, dessa vez sim. E aí Deus começou a tratar comigo. Deus começou a tratar traumas do passado. Deus começou a mudar o meu coração, mudar a minha visão em relação a muitas coisas que eu acreditava, que eu era extremamente religiosa, gente. Pelo amor de Deus. Eu não podia fazer nada, que tudo era pecado, sabe? Uma pessoa que vive assim, aprisionada e não conhece a Deus verdadeiramente. Mãe. E aí, Deus começou a se revelar a mim através da palavra e me mostrar a verdade do Evangelho, a importância, a glória de Jesus, sabe? Tudo isso, coisas que eu não levava em consideração antes. Deus começou a falar comigo, Deus começou a me mostrar, eu comecei a ir para um nível a mais, né, espiritual, que era o que Deus queria que tivesse acontecido lá naquela época e que eu não tive. Eu não tive sabedoria para buscar, para me entregar, sabe, diante do Senhor. E aí Deus começou a tratar comigo, começou a tratar o meu coração. O Senhor começou a tratar o meu coração, sabe? Tratar aqueles traumas do passado. Deus abriu os meus olhos para muita coisa que eu tava vivendo, para muitos planos e sonhos, sabe, que eu tinha deixado de lado. E começou a me mudar de dentro pra fora, sabe? Eu tava vivendo como uma mulher totalmente amargurada, triste, sabe? Com crises de ansiedade. Eu era muito chata, meu Deus do céu. Por isso que eu e o meu marido brigava. A maioria das brigas quem começava era eu. E aí Deus começou a tratar comigo. A forma de eu agir, a forma de eu falar, sabe? Eu era muito gritona, eu comecei a deixar de gritar, eu queria mandar, porque eu cresci o quê? Eu cresci num lar que a minha mãe era a cabeça da casa, né? A minha mãe que comandava a casa, a minha mãe que sustentava a casa. E aí, pra mim, eu como mulher tinha que ser assim. E aí eu queria mandar, não, é assim, do meu jeito. E aí Deus começou a tratar comigo que não. O homem é o cabeça da casa. Eu sou a mulher auxiliadora. Deus começou a tratar isso em mim. Traumas, sentimentos. Deus começou a colocar tudo pra fora, sabe? Foi um tempo de tratamento que eu vivi com Deus, né? E até hoje ainda Deus tá tratando comigo. Algumas áreas assim. E aí, gente, eu sei que isso foi em agosto de 2021. Agora a gente está em janeiro de 2022 e eu estou firme e forte com o Senhor, mais forte do que nunca, vivendo experiências que eu nunca tinha vivido antes, sabe? Eu amo a palavra do Senhor, eu amo ler a Bíblia, eu amo assim falar do Senhor e da sua palavra. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida em relação à palavra. E eu só tô esperando agora o cumprimento das promessas do Senhor e buscando cada vez mais. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.